Fala galera, seja bem-vindo ao canal Cultura Reformada. Eu sou o pastor Ademir para mais um podcast. E dessa vez o nosso super bate-papo será com o pastor James Whitevin, mais conhecido como Pastor Jim. Ele que é um pastor canadense e que trabalhou aqui no Brasil no Instituto João Calvino. Tá chegando agora no canal Cultura Reformada, seja muito bem-vindo. Aproveita, se inscreve, marca o sininho das notificações e compartilha com todo mundo que você conhece. Sem mais enrolação então, bora pro podcast. Pois é, pastor Jim, vamos bater um papo hoje, né, sobre o cristão e a política. Basicamente esse é o tema geral, mas tem algumas perguntas aqui pontuais para estarmos conversando. Certamente é um assunto muito importante, né, porque estamos em um contexto bem acirrado, um contexto onde há muitas intrigas. Aqui no sertão nordestino, política no Brasil já há muito tempo é motivo de briga. Mas no sertão nordestino, nessa região de Alagoas, nós estamos bem acostumados a perceber assim, que a política em si ela realmente é uma guerra muito grande. Nós sabemos da guerra cultural. Sim. Deu uma quedinha aí, foi? Nós sabemos da guerra cultural, certo? Mas aqui a gente consegue ver isso, não é muito mais próximo, porque não tem tanto uma separação de classes aqui, vamos dizer assim. Então o rico está muito próximo do pobre, está todo mundo misturado aqui, então você precisa demais isso aí. Por exemplo, uma pessoa de classe média baixa, por exemplo, mora vizinho ao prefeito da cidade, então assim, isso é impensável em uma cidade grande. Por conta dessa aproximação, né, essa aproximação com os políticos, então a gente consegue perceber muito mais essa guerra cultural. Então vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria, pastor, antes de chegar no contexto do Brasil, perguntar, por curiosidade também, para o pessoal ouvir um pouco, né, sobre o contexto político, social do Canadá, antes da gente entrar no Brasil. Vamos começar pelo Canadá primeiro. Sim, ok. Agora, eu acho que eu conheço muito mais sobre a situação política no Canadá do que aqui. Ainda estou tentando, com essa controvérsia com o STF, agora que está acontecendo, estou tentando entender onde o poder do presidente chega, onde o poder do STF chega e quais são as limitações e as distinções e como os vários níveis do governo funcionam juntos. É meio confuso, né? Então tudo é um pouco misterioso para mim. Mas recentemente eu estou prestando mais atenção à situação no Canadá e a situação política. E a situação política no Canadá, realmente nós vemos que tem muito a ver com a situação, podemos dizer, religiosa. Canadá, como a Europa, e diferente, eu acho que diferente do que os Estados Unidos, por exemplo, é um país bem secularizado. E a igreja evangélica tem um impacto, mas esse impacto é pequeno no país, simplesmente por causa dos números. Então, é uma parte da experiência também. Outro aspecto é a situação política no Canadá é mais liberal, podemos dizer, ou progressiva do que nosso vizinho para o sul, que é os Estados Unidos, que tem um impacto grande do país do Canadá. Então, o liberalismo, progressivismo, realmente que leva ao marxismo, tem um impacto grande no país. Então, o primeiro-ministro, ele é liberal, o governo é liberal. Temos 3 partidos políticos maiores, que são os liberais, o Partido Liberal, o Partido Conservador, que realmente não é muito conservador, mas é menos liberal do que o Partido Liberal, e o Partido Novo Democrático, que realmente é socialista raiz. Sim. Então, é a situação. Dentro dessa situação, nós vemos em muitos aspectos esse liberalismo. Por exemplo, acesso ao aborto ao longo dos 9 meses do gravidez.
o casamento dos homossexuais legalizado, maconha legalizada, muitos desses, a ideologia de gênero, todas essas questões que estamos enfrentando aqui no Brasil, Canadá já caiu nessas áreas. Então, estamos como cristãos no Canadá, meus irmãos, meus colegas estão lutando contra a maré, para misturar as metáforas, mas estão lutando contra realmente que é a maneira em que a política está funcionando, a direção em que a política está indo. Mas na mente de vocês, pastor, porque assim, o Canadá ele é um país que tem uma base cultural formada por que grupo religioso cristão? Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma base muito solidificada no catolicismo romano, não é? Como que é no Canadá? Sim. E aqui nós vemos, eu acho que a história do Canadá mostra por que há uma diferença entre Canadá e os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos é um país mais conservador, onde a religião, o cristianismo tem mais lugar no palco político do que no Canadá. Porque o Canadá começou a sua existência no século XIX, que foi durante a época do crescimento, surgimento do liberalismo dentro da igreja. Sim. E por isso, o fundamento do país, anteriormente, numa província, Quebec, que é a província da língua francesa, o catolicismo tem, ou tinha, um impacto muito grande, até os anos 70 do século XX. Onde houve um movimento de secularização e secularismo no governo, secularismo na província, que deixou a Igreja Católica Romana ao lado. E foi esse movimento naquela província. Mas nas outras províncias, a Igreja Anglicana e o que aconteceu foi uma combinação, uma união de várias igrejas protestantes no século XIX, no início do século XX. E essa religião liberal tinha seu impacto também no país. Sim. O país do Canadá não tem a história tão longa como o Brasil. O Brasil tem uma história mais longa, com certeza, do que a história do Canadá, como nação, como país. Sim. Eu pergunto assim porque, pensando no fato de que o país, né, aqui o Brasil, por exemplo, tem essa base de fundamento cristão, bem como o Ocidente como um todo, vamos dizer assim. Mas aqui é bem forte isso, né? Tanto é que boa parte do povo brasileiro, um pouco mais da metade, porque, pelo menos em termos de número, né, o evangelicalismo tem crescido cada vez mais, mas o brasileiro se orgulha, no geral, não é, de fazer parte de um país que tem uma cultura realmente cristã. Sim. Só que, pensando tanto em catolicismo romano, já tem os seus problemas com relação à teologia, à cosmovisão, a essa dualidade na vida, você também tem, do outro lado, protestante, não é? As igrejas evangélicas, quando chegaram aqui, quando puderam se estabelecer aqui, né? Depois daquele tempo de perseguição, dificuldade, mas quando puderam se estabelecer aqui, também ao longo dos anos não pôde fazer diferença. Sim. Crescemos com uma cultura paralela, uma subcultura no Brasil, em competição com o catolicismo romano, mas sim, não há diferença nenhuma, tendo forças supostamente cristãs, vou dizer assim, né? Que estão aí para dizer assim, nós dominamos a cultura. Boa parte a metade do povo brasileiro, um pouco mais, é católica romana, se identifica assim, e quase que a outra metade é evangélica, mas você não vê diferença nenhuma, nenhum impacto moral, cultural. Você percebe que o progressismo, mesmo dentro de um contexto cristão, em termos de cultura, de formação, predomina, infelizmente. Sim. Tem muito disso. Sim. Né? Mas é interessante, se eu posso responder, é interessante pensar nas diferenças, porque
nós temos uma herança do passado. E no Canadá, a herança é a herança do cristianismo. Então, a base é cristianismo e protestante. Sim. Mas, ao longo do tempo, com a passagem do tempo, as décadas, o país está construindo nesse fundamento, mas sem o fundamento. Então, nós temos o que nós temos no Canadá é uma boa economia, mais ou menos agora está piorando toda vez com as políticas do governo. Sim. Que está gastando dinheiro em programas sociais e todas essas coisas, roubando o futuro por causa do presente. Mas ainda assim, a cultura tem essa raiz protestante, que faz uma diferença. E eu acho que nós vemos essa diferença entre os países tradicionalmente protestantes e os países tradicionalmente. Mas essa diferença está diminuindo e diminuindo mais e mais, mais longe que vamos do nosso ponto de partida. E enquanto o país, a nação está abandonando a herança da fé, nós chegamos ao mesmo ponto. Sim. E a mesma coisa está acontecendo em países tradicionalmente protestantes, luteranos, reformados. Sim. Escócia, podemos pensar na Escócia, a Inglaterra, a Alemanha, e vemos o que está acontecendo nesses países. Sim. É a mesma coisa. A outra coisa que eu queria responder, falando sobre o impacto do catolicismo, o impacto da igreja evangélica aqui no Brasil. Nós vemos, como você disse, evidência dessa distinção na doutrina da Igreja Católica Romana, a distinção entre a vida secular e a vida sagrada, que quando nós pensamos no impacto da Igreja no mundo, realmente limita a influência da Igreja e coloca essa influência dentro da cerca da própria igreja, e tudo o resto é secular. Então, numa parte da Igreja Católica Romana, nós vemos isso. Numa outra parte que eu vejo também são os católicos romanos conservadores, que vão para o passado, e a teoria, os princípios da Igreja Católica Romana histórica, e nós vemos que eles estão tendo um impacto muito grande. Sim. Estou pensando, por exemplo, em Alan dos Santos, de Terça Livre, e os seguidores de Olavo de Carvalho, e esses homens que estão tendo um impacto em muitas maneiras. Eu acho que é um bom impacto no país. Sim. Apesar de algumas fraquezas óbvias que nós vemos. O momento quando o Olavo de Carvalho abre a boca e fala e começa a falar sobre a igreja protestante, e pode ver que ele não tem nenhuma ideia sobre isso. Mas então nós vemos isso na raiz do nosso país aqui no Brasil, o impacto do catolicismo, e que leva a problemas políticos, problemas econômicos, historicamente. E também o que nós vemos é um tipo de religião evangélica que não, como está agora, realmente não pode ter um impacto na sociedade. Sim. Porque quando eu penso no movimento carismático e as influências, a maneira em que eles ensinam sobre, também é mais ou menos o catolicismo numa outra forma.
essa divisão do mundo no secular e sagrado, pessoas indo para a igreja fielmente, dando o dízimo fielmente, participando nas atividades da igreja 3, 4, 5 vezes por semana, mas infelizmente não tendo o impacto que a religião, que a fé deve ter na vida do cristão, em todos os aspectos da vida. Sim. Então, é uma mistura que dificulta a situação e que leva às conclusões quando nós temos, podemos dizer, 40% do país é evangélico. Sim. Conforme as estatísticas, e pensando sobre os católicos conservadores, que realmente são uma parte ativa da igreja, e não somente nominais, que só entram à igreja quando alguém carrega eles, do batismo ou do funeral. Mas pensando nesses números, os crentes deveriam ter um impacto muito maior do que tem. Pois é. Realmente, pastor. Isso é um tanto quanto frustrante. Sim. Uma das coisas que por exemplo, nós não temos muita saída aqui no Brasil com relação à identificação com movimentos, tanto sociais ou a própria ação de cristãos nesse sentido, porque o conservadorismo no Brasil em maioria católico romano. Eles estão à frente disso aí, né? Eles estão liderando. Há muito que é bom, não é? Mas há também um choque de cosmovisão aí, e às vezes entristece, porque, por exemplo, o evangélico, no geral, ele não tem essa mentalidade da compreensão de que Cristo é rei sobre tudo. Se fala isso, mas na prática não é assim que funciona. Então existe esse dualismo, infelizmente, né? E o que acontece? Por exemplo, você não ouve falar praticamente aqui de tradição política reformada. Assim, para mim é frustrante. Eu fiquei um pouco mais envolvido com relação à política 2018, né, porque era o período da eleição, então nós realmente queríamos assim, esclarecer as pessoas que aqui na região certamente votariam, por exemplo, no PT, e por conta de uma situação tão complicada, porque é um partido radicalmente socialista, comunista mesmo, então nós lutamos contra isso, para que as pessoas pudessem olhar para um tipo não diferente de político, mas que tivesse ideias que estavam contra aquilo que nós já vemos aqui há mais de 30 anos, mais de 50 anos às vezes. Então, assim, eu estive mais ativo nisso, certo? Mas houve um tempo que eu percebi que, primeiro, como um pastor, eu tenho minhas prioridades, né, do ofício. Sim. Então, eu estava me envolvendo bastante e eu resolvi parar, né? Até mesmo porque uma das razões, além das minhas obrigações como pastor, foi a questão de também perceber que não havia interesse, né, de muitos irmãos de estudar, por exemplo, a tradição política reformada. Quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei maravilhado. Sim. Assim, maravilhado. Cara, existe uma tradição política reformada, eu gosto de política e nós temos isso na nossa história, cara, a gente tem que desenvolver isso. Sim. Só que quando você vê como existem várias correntes ideológicas, no Brasil tudo misturado nessa guerra, né, o tempo todo, o pessoal se identifica com essas que já são comuns aqui, entendeu? E dão pouca importância a uma tradição política reformada que, para a nossa cultura, parece algo novo, entende? Aí o que acontece? Os evangélicos no geral, por exemplo, eu digo isso até de cristãos reformados também, mesmo de igreja reformada, eles estão muito mais em conflito. Então, no meu evangélico, nem todo evangélico se identifica com uma mentalidade mais conservadora. Então você vê evangélicos que são, por exemplo, namoram um anarcocapitalismo, não é? Namoram um pouquinho até a esquerda, são muito mais enfáticos em termos do liberalismo, não é? Econômico, por exemplo, o que nós podemos ser também, mas para a gente pensar em economia, não tem como excluir a moral, não tem como excluir os princípios necessários para direcionar essa mentalidade liberal. Sem isso, liberalismo é só busca por dinheiro e acabou. E se vira para lá aborto, se vira para lá qualquer outra coisa. Então, a gente não pode negociar esse tipo de coisa. Então, não dá para ser somente liberal, né? E assim, a gente percebe que existe essa briga muito grande.
dentro do meio católico romano, você vê que tem mais unidade, porque o pessoal que realmente é ativo para falar sobre política no meio católico são todos conservadores. Mas, no meio protestante, há essa divisão, até nisso. Então a gente vê uma divisão por causa do denominacionalismo. Sim. E a política do mesmo jeito, isso parece que é refletido lá. Entende? O pessoal não consegue se unir para nada. Então, tipo, tem protestante que tá do lado de Bolsonaro e tem protestante que tá atacando Bolsonaro, não é? Eu entendo perfeitamente. Eu não me posiciono mais na internet mais sobre esse tipo de assunto, porque realmente é polêmico. Infelizmente o pessoal não sabe interagir, lidar com isso. É um assunto de muita emoção, que você vê o pessoal brigando, gente de igreja que briga, que se ofende, e é desnecessário. Então a gente acaba não se envolvendo com isso, mas tipo, o pessoal tá numa guerra e eles estão querendo atirar, meu amigo. Quem tiver algum tipo de suspeita, vamos acabar com ele logo. Vamos destruir logo, e acaba fazendo coro, às vezes julgando antecipado demais, e a gente percebe que fica essa briga toda, não é? Então, toda essa guerra cultural que o Brasil vive está sendo refletido também no meio dos protestantes, não é? E isso não parece uma coisa que realmente valoriza, por exemplo, a liberdade. A gente quer ter liberdade, quer que os irmãos realmente pensem, raciocinem, estudem e sim se posicionem contra a idolatria estatal, porque, não, assim, pessoalmente falando, não tem como se negar que o povo brasileiro, por essa raiz católica romana, não é idólatra. Não só porque nós, seres humanos, somos idólatras por natureza, no sentido da nossa tendência natural, né? Coração cheio de fábrica de ídolo, tal, Calvino, mas também porque a nossa cultura foi forjada assim. E mesmo sendo evangélicos, não é? Nós temos isso no nosso DNA. Não, então, exato, sim. Se levanta um político, entende a situação, o povo, naturalmente, sendo ele um esquerdista ou um cara de direita, as pessoas não sabem controlar isso. E vão, às vezes, tratar o indivíduo. Então, veja, não estou dizendo que a culpa é do indivíduo, mas vão tratar o indivíduo, não é? Que às vezes vai se postar de maneira populista, investir na emoção do povo. O povo pensa pouco, e para mim isso aí, na verdade, é como se fosse o brasileiro é um povo órfão de rei. Tipo, a vontade que haja um rei, um símbolo forte na nação, às vezes faz o povo realmente se dobrar, a esquerdista, a direitista, qualquer um, e acaba nesse sentido entregando sua liberdade para o Estado. Isso é preocupante aqui, né? Não, é verdade, é verdade. E falando sobre isso, e como pastores, e eu como missionário, como nós falamos sobre a política, e como nós podemos e devemos fazer isso. Eu estava pensando isso enquanto o irmão estava falando, sobre nossa responsabilidade na igreja de ensinar o povo, o rebanho, como agir no mundo político, na esfera política. Eu estava falando com alguém ontem sobre isso, foi interessante a conversa, falando sobre isso. Como nós podemos ensinar, como nós podemos encorajar, e não é que eu vou pregar, você precisa votar Bolsonaro, você precisa votar por esse partido, ou rejeitar diretamente esse partido, mas são os princípios. E quando nós ensinamos os princípios bíblicos sobre o governo, sobre a responsabilidade do governo, a posição do governo na sociedade, vai ter resultados, e nós precisamos ter paciência nisso, mas ainda assim vai ter resultados quando as pessoas começam a avaliar sua própria cosmovisão em termos da Bíblia e começam a pensar: como estou votando? Quais são os princípios que estou usando para tomar as decisões sobre onde eu vou, qual botão eu vou pressionar, onde eu vou escrever o X? Como eu estou tomando essas decisões? Usando pensamento mundano, pensamento formado pelo mundo, pela mídia, pelos formadores da opinião, que os intelectuais, a classe falante que está tentando influenciar nossas decisões em todo aspecto, dizendo agora, porque a elite da sociedade é esquerdista, socialista,
seguindo o padrão do marxismo cultural. Então, a mensagem que nós recebemos na mídia, nas redes sociais, das pessoas que têm influência no mundo de entretenimento, etc., estão, ou também, eu esqueci, mas é muito importante, nas faculdades, nas universidades, especialmente, quando nós vemos nossos jovens indo para a universidade sendo influenciados por essa cosmovisão, esquecendo os princípios bíblicos sobre o que o governo deve ser, o que o governo pode fazer, e o que a igreja precisa fazer, e as liberdades garantidas por Deus e não por um homem. Então, nós como igreja, nós precisamos enfatizar esses fatos, que a religião é a religião de toda a vida, que inclui a política. Sim. Que significa que porque eu ouvi pessoas dizendo, mas a igreja deve não falar sobre política. Pastores precisam votar por esse candidato. Não é bom fazer isso. Mas, ao mesmo tempo, não podemos e não devemos evitar a política. Sim. Porque Cristo é o rei da política também. E os princípios bíblicos são princípios que têm a ver com a vida política também. Então, não podemos dizer que nós temos a vida religiosa e a vida política, que são separadas. É impossível. E esse princípio deve ser o primeiro princípio que nós enfatizamos, que destacamos quando ensinamos. E só para acrescentar algo, nós como cristãos reformados, nós temos uma herança rica politicamente, falando politicamente. Nós olhamos, porque aqui no Brasil, como o senhor disse, nós olhamos para os homens bem conhecidos, conservadores, e falam bem, tem razão nas coisas que falam, e em muitas maneiras falam a verdade. São católicos romanos, mas porque eles têm os recursos para fazer essas coisas. Sim. Por causa do próprio tamanho da igreja. Sim. Então, e tem esse alcance também, como o padre Paulo Ricardo, por exemplo. Então, ele pode receber milhares de visualizações no canal, porque ele tem essa audiência. Nós somos pequenos agora, crescendo mais pequenos. Então a influência é limitada, mas dentro da nossa posição em que Deus nos colocou, nós podemos ainda ter um impacto. E podemos fazer isso construindo na base da herança que nós recebemos. E eu estou pensando em, por exemplo, pensadores como Abraham Kuyper, politicamente, Groen van Prinsterer, politicamente também, e os conceitos que são tão importantes, como a soberania das esferas de Kuyper, e como o princípio anti-revolucionário de Van Prinsterer. E esses princípios são tão ricos, e as pessoas não são familiarizadas com esses princípios agora. E é interessante, só para acrescentar mais uma coisa, eu tive uma conversa com um colega meu no Canadá, e a gente estava falando sobre as conversas recentes, atuais, quanto à situação política em termos de que está acontecendo por causa desse vírus, da pandemia. E ele disse, agora estou ouvindo coisas sobre essa doutrina da soberania das esferas que nunca falamos nos últimos 20 ou 30 anos, sobre anti-revolucionarismo, que realmente foi algo esquecido. Sim. Mas está voltando por causa do crise
que o mundo está passando, voltando para esses princípios, porque esses princípios, no tempo de paz e quando todo mundo está confortável e sem problemas, parece, temos a tendência de esquecer essas coisas, infelizmente. Mas em tempo de crise, nós precisamos redescobrir nossas raízes, que são tão ricas. Uma das coisas que, por conta dessa mentalidade de guerra cultural que nós temos aqui, que é muito grande, né, muito acirrada, não só eu já fiz vídeos, fiz um vídeo no canal falando sobre isso, porque eu estava notando rapidamente como o nível de guerra na internet, por exemplo, ele é baixo, e não tem nem como exigir que seja uma coisa de alto padrão. Você não tem debate de alto nível nem no Congresso Nacional aqui no Brasil, né? Você tem baixaria muitas vezes, porque realmente o nível é terrível. Sim. Terrível, né? Há muita ignorância da parte desses governantes que o povo coloca no poder porque também é ignorante e fica nesse ciclo vicioso. E o que acontece? Eu pude perceber que durante um tempo na internet, quer dizer, continua assim, né? A maneira como essas oposições ideológicas se tratam, inclusive cristãos, é uma maneira realmente muito ofensiva, que não tem uma preocupação, por exemplo, com o problema em si, não é? Você pensar nos danos daquela mentalidade, daquele movimento, daquela ideologia política, as consequências da sociedade. Você entende isso, só que o tipo de ação que o pessoal toma, muitas vezes sendo cristãos, é de ataque ao próximo, nesse sentido. Eu acho que às vezes se confunde isso, né? E eu acho estranho, porque pessoas que dizem cristãs, não é? Segundo o que nós compreendemos da nossa ética, do nosso comportamento com relação ao mundo, não deveriam agir assim. Deveriam realmente falar contra as ideologias realmente que são erradas, que são antibíblicas, anti-liberdade, mas de uma maneira que elas não precisassem, nesse sentido, humilhar o próximo e esculhambar. Né? Às vezes a gente realmente acaba passando do limite, por quê? Porque o contexto, né, e o assunto, ele é muito emocional. Sim. É de muita paixão. Então, assim, você fica realmente agindo como se fosse um time, aquela coisa todinha de, sabe? De você realmente se reunir com a torcida e partir pra briga mesmo, pra guerra realmente. Às vezes a gente passa do limite, mas a gente tem que começar realmente a vigiar com relação a isso, para que esse testemunho não fique assim. Por exemplo, como eu sei que boa parte do pessoal que acordou para ficar contra a esquerda no Brasil, aprendeu, por exemplo, com o Olavo de Carvalho, né? Isso aí é inegável. Ele tem um papel muito fundamental aqui. Mas, embora eu já tenha lido o material dele, use de vez em quando, ainda assim, eu não consigo aceitar que a atitude, né, que essas pessoas tomam, que ele mesmo, com relação à maneira como ele trata os outros, seja uma atitude sadia. Eu acho que ele não precisa descer esse nível, não é? Esse desespero que eles têm de dizer assim muitas vezes que a gente não pode de maneira nenhuma tratar o inimigo ou o pessoal que é de esquerda de uma maneira tranquila, passiva, só atacando ideias. Não, a gente tem que realmente humilhar o indivíduo. Eu confesso que eu não consigo entender ou pensar desse jeito, porque para mim isso é um desespero de pessoas que não conseguem olhar para Deus como sendo o soberano Senhor da história e realmente confiam que nós é que vamos realmente mudar, entende? Estabelecer um novo futuro. Então, tipo assim, depende tanto de mim que eu preciso fazer, sabe, tudo que eu puder, com todas as minhas forças, com toda a energia possível, porque se eu não fizer, o futuro está perdido. Sim. Porque depende do próprio ser humano em si. Então, eu acho que às vezes essa atitude radical que alguns têm, sendo de esquerda ou de direita mesmo, especialmente do direito, que o pessoal que é cristão mesmo, é por conta disso, por uma má compreensão de quem é o Senhor da história. Então, há muita confiança na política. Né? Muita confiança na política. Não, exato. E o que o irmão está dizendo está falando realmente sobre táticas. Sim. E as táticas que usamos, e eu queria buscar uma passagem aqui. Um momento. Okay. Estou buscando Efésios capítulo 6. Sim. E versículo
Agora estou olhando para versículo 12, mas começando em versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, quando nós pensamos na guerra, e essa palavra é uma palavra boa para falar sobre a guerra cultural. Não estamos batalhando contra seres humanos, estamos na batalha, na guerra contra esses dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais do mal, principados e potestades. Então é uma guerra espiritual. E a questão é como nós, como cristãos, lutamos nessa guerra espiritual. Nós usamos as táticas do mundo, falando negativamente nossos inimigos, atacando nossos inimigos como os nossos inimigos nos atacam, ou fazemos isso com a ideia sempre em mente que estamos envolvidos numa guerra espiritual e não usamos as armas do mundo, mas nós buscamos usar a armadura de Deus para resistir, para batalhar, e lembrando que não é um inimigo físico no final que estamos enfrentando. Então, por isso são os princípios que são tão importantes. E falando sobre essa tendência de populismo, o homem forte que vai nos resgatar, salvador da pátria, né? Sim, ele vai nos salvar. Sempre há essa tendência, mas sempre seremos decepcionados por salvadores humanos. Sempre. Nós vemos isso nos Estados Unidos, com Trump. O que está acontecendo recentemente com ele, nós vemos que os conservadores nos Estados Unidos estão reagindo às coisas que ele está fazendo ou não fazendo, decepcionados com algumas coisas que não estão acontecendo, que eles pensavam que aconteceriam. Por exemplo, não sei se você sabe, mas recentemente é interessante os paralelos entre os Estados Unidos e o Brasil, porque o Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Supremo dos Estados Unidos, foi anteontem, eu acho, disseram que fizeram uma declaração que não pode discriminar na base de gênero ou identificação de gênero. Então, agora o transexualismo tem o mesmo lugar como a raça de uma pessoa, não pode discriminar. Nossa, então, raça mesmo. Foi uma decisão. Foi uma decisão horrível, mas uma decisão tomada por juízes nomeados por o presidente Trump. Então agora os conservadores estão dizendo, rapaz, o que nós fizemos? Agora não vemos uma diferença entre nosso homem, em que nós confiamos, e os inimigos. Porque estão fazendo a mesma coisa. E realmente é decepcionante quando acontece. E nos lembra do fato que não, no final não podemos colocar nossa confiança em seres humanos. Pois é. Mesma coisa a gente observa aqui, né, com relação ao Bolsonaro. Sim, exato. Pessoas perguntando o que ele está fazendo. Pois é. O que ele pode fazer. Porque parece a mim que o presidente aqui não tem
os poderes que eu pensava. Eu me lembro os avisos, agora ele vai implementar uma ditadura. Sim. Mas se ele queria fazer isso, ele não está fazendo um bom trabalho, porque não está acontecendo. Nós vemos mais uma ditadura dos governadores dos estados e do STF. Isso. Mas isso mostra as limitações dos próprios políticos, especialmente quando nós vemos que em qualquer lado da luta eles ficam, eles estão como os dois lados da mesma moeda. Sim. Que eles estão trabalhando com muitos dos mesmos pressupostos. Eles têm respostas diferentes, mas os pressupostos são os mesmos. Que é o governo que precisa fazer as coisas, é o governo que precisa tomar as decisões, é o governo que tem o poder, a autoridade, é como nosso bondoso pai. Não é estranho, pastor? Terreno, em vez de nosso bondoso pai celestial. Não é estranho, por exemplo, se eu ver, por exemplo, o pessoal aqui, não, liberalismo. Aí você fala, então você quer dizer o que com isso? Que Estado mínimo? É isso mesmo. Aí você fala, então, vamos pensar sobre homeschooling? Jamais! É o Estado que tem que prover educação para as pessoas. É uma coisa meio confusa aqui, né? O pessoal parece que usa os termos, mas não se prende muito ao que significam esses termos, né? O que o senhor diria, pastor, sobre para irmãos, né? Pensando no geral, né? Nos cristãos como geral, que estão diante da situação aqui no Brasil, por exemplo, de frustração com Bolsonaro, e alguns até dizem, eu não me arrependo de ter votado nele, por quê? Porque de todos que tinham ali, o que tinha à disposição, vamos dizer assim, do povo, era o único que não estava ligado a todo o instamento burocrático, né? Ao establishment. Então, assim, por isso nós votamos nele, mas ele não é. E ele não está fazendo aquilo que nós vimos na campanha, não é? Então, por exemplo, se decepcionaram com ele com relação a observar as suas falhas, as suas limitações, que o poder que esperavam que ele tivesse não está tendo, como já foi citado aqui, por causa do STF, por causa do próprio Congresso, por causa da mídia, por causa de tudo, que é contra o cara, mas não só por causa de ações contra ele, desse grupo, não é, dessa elite esquerdista, mas também pelos seus próprios erros, não é? Seja a maneira de se expressar, porque ele não é um cara que consegue se comunicar com o povo direito, ele consegue falar a linguagem do povão no sentido populacho, né? Tipo, o povão que não tem muita cultura gosta, se apaixona por isso, é isso que eles querem. Sim. Mas comunicar de uma maneira que possa falar com todas as pessoas, ele tem dificuldade. Tanto é que ele, às vezes, parece que se esquece que é um presidente. Não se coloca no lugar, entende? E quando a gente elegeu um presidente, a ideia do pessoal é realmente ter alguém preparado para se comunicar de verdade, alguém preparado para isso. Mas no Brasil, qualquer um é político, essa é a realidade, né? Eu tiro por aqui pela região assim, das cidades do interior, por exemplo, você tem um monte de vereadores que os caras não sabem nem ler, cara. Sim. Mas se você vai numa sessão aqui, você se segura para não rir ou para não chorar, porque realmente é triste. Você olhar os caras lendo, alguém lendo a ata, quase não conseguindo ler, diga-se de passagem, uma dificuldade tão grande nesse mundo. Sim. E os outros, eles estão lendo e você percebe na expressão deles que eles não estão entendendo o que está acontecendo ali. Mas como já foi tudo combinado antecipadamente, eles vão dizer que sim, que eles votam aprovado. Isso é muito comum. Então, assim, o povo acabou colocando muita esperança no Bolsonaro, isso católicos romanos, protestantes também, muita esperança nele, acreditando que aquilo que estava na campanha, o homem guerreiro, não é? Aquela baboseira de que ele sangrou por nós. Eu entendo que o cara foi ferido porque o cara estava indo contra o estamento burocrático. Mas a gente não pode colocar isso como se isso fosse um tipo de sacrifício pelo Brasil. Sim. E as pessoas acabam colocando isso em alta conta. Não, porque, rapaz, isso é um jogo político. Política aqui é assim. Não é incomum pessoas serem mortas porque se envolveram com política. Então Sim. Não tem nada de novidade aqui, não. Mas os caras colocaram agora isso como se fosse a coisa... Não, tá vendo? Isso é a prova que ele é ungido de Deus para isso, que ele é o homem especial, e é ele que vai libertar o povo brasileiro. Então todo mundo botou essa expectativa demais nele, e está vendo suas limitações,
estão vendo erros também, brechas que ficaram no caminho, não é? Ninguém está dizendo assim, o cara fez, mas tem brechas, entendeu? E se o cara entrou nesse jogo político, certamente, contra tudo que já estava acontecendo aí, o pessoal ia pegar no pé, vigiar o cara 24 horas. Então, se errou, vai ser queimado. Sim. Então, assim, tem gente que não consegue lidar com esse erro, cristãos não conseguem lidar com ele. Acho difícil entender isso. Parece que magoa quando fala bem assim, olha, eu sinto muito, cara, mas ele não é o que talvez você pensava. Não é. E se frustra com isso. E acha que, às vezes, isso é falar contra uma mentalidade mais conservadora. E não é. E tem um outro lado também de cristãos que realmente querem atacar e acabar com tudo e fazer comparações. Não, é a mesma coisa, Então, assim, o que o senhor diria para esses irmãos que estão contemplando tudo isso, toda a desinformação da mídia, também os erros dele, que não são poucos, mas que estão frustrados com essa situação toda? O que o senhor diria para esse irmão? Eu tenho algumas coisas para dizer, é uma boa pergunta, porque muitas vezes eu acho que nós caímos na armadilha de tudo ou nada. Ou nada. Uhum. Então, ou nós apoiamos tudo do cara, ou rejeitamos a coisa de feijão, ou ele é pior do que lixo, mas não há um lugar no meio. Então, é um problema, porque quando, e é a mesma coisa em todo o país, quando nós entramos no mundo político e precisamos votar, precisamos colocar aquele X, nós precisamos fazer uma escolha, precisamos tomar uma decisão, e geralmente nós precisamos tomar a decisão entre duas opções que são menos que ideais, menos que perfeitos, com certeza. E nós precisamos escolher o melhor dos dois. Em primeiro lugar, ele será perfeito nesse mundo? Não há uma chance disso. Não será perfeito. Vai errar. Mas precisamos dizer, então, quais são as opções? As opções são anticristãs. Se são anticristãs, não podemos apoiar essas opções ou tomar essas decisões para votar por um partido que é abertamente anticristão. Simplesmente não podemos. Especialmente quando fica óbvio que são anticristãos. Então, é o primeiro aspecto. A segunda coisa é, nós precisamos lembrar também onde nós temos a influência, como nós podemos usar nossa influência, nossa posição para ter um impacto na sociedade. Então, não vai acontecer colocando memes no Facebook. Pode fazer isso até o fim do mundo e não vai mudar a ideia de ninguém. É muito mais complicado, muito mais difícil do que isso. E é aqui onde o trabalho duro da igreja, dos pastores, dos presbíteros, dos próprios membros entra. Porque é um trabalho que vai continuar. E é um trabalho profundo. Você falou sobre os vereadores e membros do governo local que quase não sabem como ler, são quase analfabetos. E nós temos um grande problema com esse analfabetismo funcional aqui no Brasil. E é horrível. E leva a mal entendidos, leva a uma falta de compreensão, leva a esse emocionalismo, onde pessoas reagem emocionalmente porque realmente não entendem o que está na base do próprio pensamento. E então nós temos como líderes na igreja
e como cristãos em geral, nós temos o papel que é do longo prazo mesmo. É o papel de melhorar esse nível, encorajar leitura, encorajar entendimento de coisas profundas. Porque há muitas pessoas que simplesmente nunca leem. Não gostam de ler porque não sabem como ler, não entendem o que estão lendo. Então, a leitura é tão importante para melhorar o pensamento. Sim. E não somente leitura da Bíblia, é primário, claro. Sim. Mas de bons livros de boa qualidade. Então, nós precisamos encorajar isso, nós precisamos encorajar pensamento profundo, precisamos desencorajar o emocionalismo, que leva a mal-entendidos, que leva a brigas sem sentido. E são essas coisas, mas precisamos dentro desse ambiente, precisamos ter muita paciência, porque é uma guerra do longo prazo. Não vai mudar de dia para a noite, não. Pois é. Então, são essas coisas que eu acho que a paciência, o estudo, o esforço, que não é um esforço de um momento, mas um esforço constante. Essas coisas são tão importantes e não nós precisamos não ficarmos sem esperança. Sim. Porque nós sabemos que o grande rei é nosso rei. E ele tem controle. Não está, como o irmão disse, não está nas nossas mãos. Nós não precisamos usar as armas do mundo. Podemos trabalhar pacientemente, com amor e constantemente. E precisamos. Porque pode ser muito decepcionante fazer esse trabalho pensando que iremos ter uma resposta amanhã. Ou vamos mudar a mente de uma pessoa. Precisamos trabalhar para mudar, influenciar a cosmovisão da pessoa. E como você disse, é o DNA da pessoa, a cultura em que nós estamos no mundo, não do mundo, mas o mundo tem seu impacto em nós. Sim. Em nosso pensamento, nossa criação, o que nós aprendemos na escola, o que nós vemos na televisão, o que nós vemos nos filmes, o que nós ouvimos na música. Todas essas coisas têm um impacto. Então, há um monte de coisas que precisamos lidar. E não é fácil, não. Realmente, pastor, realmente. Há uma situação, eu não estou lembrado bem, acho que foi 2019 ou 2018 mesmo. Aconteceu aquele caso aqui, né, daquele cantor homossexual que ficou falando ofendendo Jesus Cristo, de propósito, no caso daquele show, em Caruaru, se eu não me engano, ou foi outra cidade daqui, do Nordeste, para provocar realmente cristãos, né, que, de uma maneira muito emocionada, reagiram, não é? Não com toda a sabedoria, mas quase que clamando para que o Estado fizesse alguma coisa, não é? A mesma coisa quando teve esse negócio do pessoal do Portas dos Fundos, né, que realmente ofendeu o que nós cremos e tal, realmente quis atacar nossa fé, e a mesma coisa aconteceu, né? Assim, a atitude que alguns cristãos acabam tendo praticamente, quando vê algum ataque cultural contra o cristianismo, clamar ao Estado que o salve. Então, assim, às vezes parece que não existe uma clareza nessa soberania das esferas, né? Parece que isso tem uma linha muito tênue, que o pessoal não consegue perceber a diferença de uma coisa para outra. E qual seria o limite, não é? Porque, sim, nós cremos realmente que há uma soberania das esferas, né? Que a igreja pertence a uma esfera, o Estado a outra. Há uma cooperação, claro, porque estamos na mesma cultura, estamos no mundo, mas tem que haver um limite, não é? Uma linha que nós não podemos atravessar, não é? Como é que o senhor poderia identificar isso?
Porque realmente muitas pessoas têm muita confusão com relação a isso aí. E realmente confundem mesmo, porque, tipo, se alguma coisa vier contra o cristianismo, não, o Estado tem que fazer alguma coisa. Tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, e isso é complicado, né? Sim. Complicado mesmo. Não, eu entendo, eu vi isso também. E eu destacaria o que nós confessamos na Confissão Belga sobre o governo civil, porque esse artigo é muito importante, não somente quanto à nossa posição em relação ao Estado, como a igreja, como cristãos, mas sobre a responsabilidade do Estado, do próprio Estado. É como Romanos 13. Sim. Muitas vezes o que acontece é as pessoas leem Romanos 13, o que Paulo diz sobre o governo e nosso relacionamento com o governo, como se fosse somente uma mensagem para os cidadãos e não para o governo. Mas também, e importantemente, é uma mensagem para o governo, para falar sobre o propósito do governo, os limites do governo, o que o governo deve fazer e não deve não fazer, essas coisas. Então é a mesma coisa com artigo, eu acho que é 36 da Confissão Belga, que fala sobre o governo civil, que fala sobre a responsabilidade. Sim. Qual a responsabilidade do governo civil? É assegurar a existência de uma sociedade em que a igreja pode fazer seu trabalho, que é muito importante, que é a liberdade que nós temos para pregar o evangelho, para viver como igreja, para espalhar o evangelho, para pregar a mensagem, para fazer evangelização, todas essas coisas, para assegurar a nossa liberdade para fazer isso. Porque nós, na igreja, nós temos nossa própria esfera de influência. E essa esfera é importante, essencial para a sociedade. O governo toca todas as outras esferas, todas as outras partes da sociedade. Mas nessa relação entre o governo e as outras partes da sociedade, é o papel do governo proteger o lugar não se intrometer no trabalho da igreja. Então, nessas situações, alguém está blasfemando, alguém está zombando a igreja, alguém está fazendo algo óbvio para realmente, o que eu posso dizer, para prejudicar verbalmente ou falar negativamente, ou eu posso pensar no Porta dos Fundos. Sim. Aquele grupo de assim chamada comédia, mas o que eles fazem é um absurdo, é horrível. Mas o governo precisa fazer algo sobre isso? Não é responsabilidade do governo fazer algo, nada sobre isso. O que nós podemos fazer, nós podemos evitar, nós podemos boicotear, não sei a palavra. Boicotar esses programas. Podemos cancelar Netflix, podemos fazer essas coisas. O que eu fiz quando Netflix começou no ano passado a zombar a religião cristã num programa, eu cancelei a minha subscrição, a minha conta, porque eu não queria pagar dinheiro para apoiar alguém que estava atacando a fé. E a minha recomendação para todos os cristãos é fazer a mesma coisa. Porque o que eles querem, o que é o motivador supremo é o dinheiro. Então, se não estamos comprando, se não estamos pagando as contas para eles, pelo menos, talvez eles vão mudar, quem sabe. Mas pelo menos nossas consciências estariam limpos. Eu não estou apoiando com o dinheiro que Deus me deu nesse sentido. Então nós podemos escrever e-mails para as redes ou
quem sabe os promotores desses cantores e atores e pessoas famosas, podemos escrever cartas para eles para dizer isso não é justo, não é bom, não vamos apoiar isso. Pode ter um impacto, pode não, mas pelo menos estamos sendo fiéis. É o que nós precisamos fazer e com certeza não apoiando essas coisas, porque há muitos cristãos que estão apoiando essas coisas, apesar das reclamações. Nós reclamamos, Netflix está fazendo isso, mas o que nós fazemos no fim de semana? Nós assistimos 10 episódios de uma série, porque não podemos nos parar enquanto estamos reclamando. Mas nós fazemos desculpas. Mas não estou apoiando aquele programa. Mas, ainda assim, estamos apoiando a companhia. Então, nós temos coisas que podemos fazer, que podem, como eu disse, podem ter um impacto, podem não. Mas, pelo menos, estamos sendo fiéis. Eu pessoalmente vejo que esse é um assunto que, por exemplo, toca muito, porque para muitos é um assunto muito sensível, porque pense, nenhum cristão, principalmente protestante, né, diga-se de passagem, quer ser visto como idólatra, né? Nenhum quer ser. É uma coisa muito diferente. Eu lembro de quando, há tipo 5, 6 anos atrás, quando nós começamos a passar por uma reforma aqui na igreja, o ponto inicial para essa reforma, sim, tinha já a questão de soteriologia reformada, então nós estávamos pregando sobre eleição, predestinação, 5 pontos. Mas o ponto motivador que mudou as coisas foi o impacto com a lei de Deus, por exemplo. Sim. Porque até então nós éramos antinomistas, essa é a realidade. Mas o impacto com a lei de Deus realmente nos transformou muito. Então, em um acampamento, esse foi um acampamento muito marcante para a gente. Foi a primeira vez que eu, como pastor da comunidade, fiz um acampamento, realizei um acampamento com os irmãos, não é? E trouxe como tema justamente a lei de Deus, combatendo a nossa idolatria. Porque foi como se fosse uma conversão, pastor. Vou dizer para o senhor. Eu já sendo pastor, mas eu era antinomista. Eu tratava a lei de Deus como se fosse uma coisa do passado, sabe? Nem ligava para isso. Mas o entendimento, ter lido bons livros sobre isso, assistido palestras, trouxe um impacto tão grande no meu coração, que quando eu trouxe essas palestras, né, sobre esse assunto, era porque eu estava me sentindo realmente um idólatra. Eu não consegui mais olhar para um católico romano ou para uma pessoa de outra religião e dizer bem assim, idólatras são vocês. Não, eu também sou, cara, eu estou respeitando a lei de Deus. Aí quando nós trouxemos isso para o acampamento, alguns irmãos ficaram muito impactados, né? E eu lembro uma discussão na porta da igreja, quando o irmão disse, assumido, somos idólatras. Aí os outros se ofenderam tudinho. Ficaram ofendidos. De jeito nenhum eu sou idólatra. E essa conversa começou a discussão. Rapaz, vamos entender o que significa. Então, assim, para nós protestantes é difícil, porque a gente acha que realmente a libertação de um catolicismo romano é o suficiente para nos validar como pessoas que não são idólatras mais. Sim, não é? sim. Aí o que acontece? Tocar nesse assunto de entretenimento é um assunto de muita sensibilidade. Entende? Por quê? É mais ou menos assim. Eu tô dizendo de coisa que eu já ouvi. Tipo, não, mas a gente pode realmente não optar por não assistir determinada série. Ou alguma coisa nesse sentido na Netflix. Ou se a gente começar a censurar alguns filmes, algumas coisas, alguns materiais que fazem para entretenimento, que realmente promovem a sexualidade distorcida, promovem o homossexualismo, promovem um monte de coisa realmente que é anticristã. Né? Mas a pessoa pode falar assim, não, mas eu posso optar por outra coisa. Só que isso vai cada vez piorando, entende? O que eu posso perceber é que cada vez mais vai ficando pior. Por exemplo, estou analisando na Netflix ultimamente, não se via isso na dublagem brasileira. Mas agora, recentemente, eu tenho ficado abismado com certos filmes que a gente baixa para assistir, filmes que a temática é de aventura, é de história fantástica, é ficção, um monte de coisa. Mas que os caras estão colocando, tipo, palavrão em tudo. Não tinha isso na dublagem brasileira. Sim. É uma força de barra terrível. Toda hora é palavrão, 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 palavrão. E assim, cada vez mais vai se fechando. E eu sei que algumas pessoas cristãs, diante disso aí, vão perguntar bem assim, e a gente vai assistir o que então? Nada.
Poderia abrir um livro em vez disso. Pronto, é assim, pastor. Alguns acham isso radical, mas essa é a realidade, meu amigo. Sim. Mas meu ponto é, quando não temos a vontade nós mesmos de fazer algo, como nós podemos pedir ao governo fazer algo? Pois é. É hipocrisia. É hipocrisia. Nós queremos o governo. Nós queremos que o governo nos proteger dos nossos próprios desejos, num certo sentido. Aham. Que é ruim. É ruim quando fazemos isso, porque estamos colocando mais poder nas mãos do governo. E o governo não precisa de mais poder. Pois é. Precisa ter o poder limitado. Limitado. É um princípio muito importante, porque quando o governo começa a tomar mais e mais poder, quer mais e mais poder, que vai usar aquele poder. E, inevitavelmente, nós sabemos, foi o senhor Acton na Inglaterra, que disse que poder tem essa influência que é corrupta. Sempre leva à corrupção. E o poder absoluto tem um impacto de corrupção absoluta. E o mais poder, mais tendência para a corrupção. Mas pensando nisso, realmente não tem muito a ver com política, mas pensando em Hollywood, sobre os filmes. Talvez nós podemos pensar que eu vou assistir um filme que é um bom filme para a família, que não tem palavrão, não tem sexo, não tem imoralidade, não está promovendo essas coisas, mas a companhia que está produzindo esse produto é a mesma companhia, é a mesma parte da sociedade, Hollywood, essa indústria que está promovendo todas essas todos esses movimentos anticristãos, como nós vemos que é uma parte da sociedade que realmente é anticristã. Então nós precisamos pensar seriamente como nós apoiamos Hollywood e as elites aqui no Brasil também. Mas é o governo que precisa fazer isso? Não, de forma nenhuma. É nós que precisamos fazer isso. Exatamente. Nós temos a responsabilidade. O povo confiou ao governo a transformação cultural. E como é que o governo vai formar a cultura, cara? Sim. São as pessoas, né? Não, exato. Entendeu? É a nossa base cristã que modela a cultura, que realmente acaba sendo uma maneira não de erradicar o mal, isso é impossível, só Cristo fará, mas de pelo menos, entre aspas, nos dar mais tempo, reter nesse sentido esse mal, combatendo esse mal, não é? Com princípios bons, princípios realmente que sejam bíblicos, princípios que se apliquem a toda a sociedade, que garantam essas liberdades, que realmente coloca o governo no seu lugar, no seu devido lugar, que é um dever de um lugar mínimo, na verdade, né? Exato, um lugar limitado. Exatamente. Então essa mudança cultural, porque a sociedade está muito bagunçada, muito imoral e tal. E, cara, sinto muito, mas a preocupação, por exemplo, o nosso Brasil, não é? Ele não se corrompeu moralmente a este nível por causa do governo. A ação do marxismo cultural foi muito mais preocupada, nesse sentido, com escolas, com mídia, com toda a produção cultural do Brasil. Então foi assim que o Brasil se corrompeu. Não tem como, então, tentar resolver o problema por meio do governo. Não tem condições. O Estado não vai resolver isso aí, né? Mas só uma coisa. Esse pensamento me levou a mais um pensamento sobre a imoralidade e o governo, o relacionamento entre as duas coisas. Pensando no carnaval. Sim. Por exemplo. Carnaval apoiado pelos vários níveis do governo. Sim, é verdade. Os estados, o governo nacional, promovido por causa de dinheiro,
por causa do impacto econômico, porque há pessoas que viajam de outros países para experimentar esse momento de imoralidade, e aqui no Brasil é uma parte da cultura. Isso. E então nós vemos governos gastando muito no carnaval e essa imoralidade. Então o que nós precisamos fazer, e até pensando sobre a diferença entre Bolsonaro e os outros, eu vi o filho de Bolsonaro, eu esqueço qual filho, mas falando numa entrevista sobre o apoio, ele não queria apoiar certas coisas por causa da imoralidade. Eu não me lembro exatamente o assunto, mas ao mesmo tempo, no Rio, eles continuavam a apoiar carnaval. Pois é. Que é uma decisão incoerente. Isso. Exatamente. Não apoiar esse evento porque é imoral e promove homossexualismo, qualquer coisa, mas continuando a apoiar carnaval com dinheiro público, com dinheiro dos cidadãos. Não faz sentido. Não faz sentido. Realmente é incoerência aí. Sim. Não, exato. Então, o governo deve não promover imoralidade. Então, podemos reclamar, podemos entrar em contato com nossos representantes falando sobre isso. Então, se o cantor, o músico, é alguém que recebe dinheiro do governo, então é aqui onde nós podemos enfrentar o governo e falar com os líderes sobre isso. Mas se é uma pessoa que está fazendo isso pagando suas próprias contas, então o governo não pode fazer nada. O engraçado, né, de você ver do nível da hipocrisia, eu lembrei agora, né? Nós temos aqui, por exemplo, um dia na cidade, um dia do evangélico, né? Isso é uma coisa um pouco recente, certo? Dia do evangélico, comemorado em setembro, se não me engano. A pergunta que fica no ar é, tipo, para quê? Né? Porque a ideia é que venha uma verba do governo para se fazer uma festa evangélica, um tipozinho de réplica de carnaval, só que com músicas cristãs, né? Assim, tipo, festival na rua, banda, esse tipo de coisa. O que acontece? Isso não tem sentido, né? Antes a gente não tinha esse negócio aqui, o vereador da cidade, que é cristão também, lutou por isso. E, assim, sinceramente, eu acho isso uma coisa muito estranha, não é? Muito estranha mesmo. E eu queria fazer um paralelo nesse sentido, pensando no fato de que, por exemplo, você não tem geralmente apoio, não é, para protestantes, e para mim não tem que ter realmente do Estado, né, mas apoio para protestantes realizarem eventos, certo? Os protestantes no geral, né, está mudando um pouquinho agora, porque tem vereadores evangélicos que estão lutando por esses direitos, né, que eles querem alcançar, mas geralmente os protestantes, nesse sentido, se quiser fazer alguma coisa, eles têm que correr atrás, tirar do próprio bolso e fazer. Por que isso não pode ser aplicado a todo mundo, não é verdade? Não, exato. Tu quer fazer carnaval? Tira o dinheiro do seu bolso. Pra que usar o Estado para isso, né? Por que o Estado tem que apoiar esse tipo de coisa? Não, exato. E eu li algo recentemente, eu acho que foi ontem, pensando na cidade de Campina Grande. Campina Grande, em Paraíba, onde eles têm esse evento Consciência Cristã. Já participei, já fui lá. Sim, e Consciência Cristã, se não me engano, recebe dinheiro do governo local para fazer esse evento. Substituiu, né, a festa que tinha antes. Sim, mas agora entramos em problemas. Porque isso. O que acontece quando o governo local não permite, como está acontecendo agora, ou estava acontecendo, a abertura das igrejas? As igrejas vão reclamar contra o governo que está apoiando a consciência cristã e arriscar a perda desses benefícios. Quando nós nos encontramos com a mão no bolso do vereador, olhando, buscando dinheiro, vamos realizar nosso papel profético nessa situação. Estamos nos colocando num lugar perigoso fazendo isso.
Exatamente, pastor. Sim. Realmente, né? Tipo, você querer que o Estado beneficie nesse sentido um cristão é pedir para que esse mesmo Estado, quando mudar de lado, ferre também com esse cristão. Sim. É bem assim. Sim, exato. Então, o Estado não pode ter poder elevado sob nenhuma circunstância, porque uma hora cai sobre a gente. Sim, exato. Né? Pois é, meu irmão. Quer fazer algumas considerações finais, meu irmão? A gente encerrar esse momento aqui. Bom, só foi... Outra, só antes de passar para considerações finais, só perguntar uma coisa. Esse vídeo vai ser postado provavelmente semana que vem, no caso esse podcast aqui. O senhor estaria disponível para depois podermos fazer outro, se por acaso houver comentários e perguntas, porque eu acho que vai haver, né, perguntas, então a gente pode, né? Com certeza, isso foi, realmente eu gostei disso muito. Pronto. Essa conversa. E agora, legal, sabendo que outras pessoas vão ouvir essa conversa entre nós dois, então seria muito bom. Eu gostaria de fazer isso muito. Tá certo. Então pode fazer as suas considerações finais aí, pastor. Com certeza. E foi, como eu disse, foi um prazer falar sobre isso. Nós somente realmente tocamos os pontos. Sou professor no Instituto João Calvino, então eu ensino cursos, e podemos ter cursos sobre esses assuntos. Mas é uma boa introdução falando sobre isso. E eu só queria enfatizar que nós, como cristãos reformados na Igreja Reformada, nós temos uma herança rica sobre essa questão de política. E é uma parte da vida que é muito importante, como estamos vendo, e como eu disse, toca toda a outra parte da vida. E tem um impacto em todas as esferas. Então, precisamos ser informados, primeiramente, e precisamos ser prontos, ficar prontos para discutir com amor, para falar com amor, para usar a razão formada pela Bíblia para tomar nossas decisões e chegar às nossas conclusões. E é muito importante ter essa cosmovisão formada, moldada pela palavra de Deus, em primeiro lugar. Bom, tá bom, então. Vamos encerrar então, meu irmão. Irmão, foi um prazer imenso. Que Deus vos abençoe. E eu espero que uma vez no próximo futuro eu vou ter a oportunidade de viajar para o sertão de Alagoas. Amém. Agora você vai ficar bem atarefado aqui, viu? Seria ótimo. Tá certo. Deus abençoe. Forte abraço, irmão.